Contos dos Patriarcas. Este livro está faltando muitas partes, portanto, estes contos se iniciam da seguinte maneira. Tu deverias deixar sua raiva e suas lágrimas. E quem é o homem que, a fúria de sua raiva, e esses que foram destruídos e mortos, roubados é? E agora eu detive os prisioneiros, o grande santo, tudo aquilo que ele, dia Din, tudo, terra Din, e o mal para. E eles foram batidos por detrás, em frente ao Senhor. E com semear, nem mesmo um mistério de mal que, o mistério que, eu pensei, em meu coração, que a concepção era o trabalho dos que guardam a gravidez do único santo e que pertenceu aos gigantes, e meu coração estava perturbado por isto. Eu, Lamesh, virei-me para minha esposa Abitenosh e disse, me jure pelo Deus Altíssimo, grande Senhor, Rei do Universo, os filhos dos céus, para que tu me contes verdadeiramente tudo, se tu me falarás sem mentiras. Então Abitenosh, minha esposa falou severamente e chorou, e disse, o meu irmão e Senhor, lembre-se de meu prazer, o tempo de amor, ofegante. Eu lhe contarei verdadeiramente tudo, e então meu coração começou a doer. Quando Abitenosh percebeu que meu humor tinha mudado, então ela reteve sua raiva e disse-me, o meu senhor e irmão, lembre-se de meu prazer. Eu juro-te pelo grande santo, o Rei dos céus, que esta semente, gravidez, e plantação de frutas vem de ti e não de um estranho. Guarda, ó filho do céu, porque sua expressão mudou e seu espírito se entristeceu. Eu falo honestamente contigo. Então eu, Lamesh, fui para meu pai Matusalém, e lhe contei tudo de forma que ele soubesse a verdade, porque lhe gostam bem, e ele é bem com o único santo, e eles compartilham tudo com ele. Matusalém foi a Enoque para descobrir a verdade. Ele foi para Parvaim, onde Enoque vivia. Ele disse-lhe, o meu pai e Senhor, a quem eu lhe falo. Não se ire, porque eu vim aqui a ti, temo diante de ti, porque nos dias de Jared, meu pai, Enoque, não dos filhos do céu, mas de Lamesh seu filho, eu lhe falo agora, e eu revelo a ti, vá contar a seu filho Lamesh. Quando Matusalém ouviu isto, e com seu filho Lamesh, falou, agora quando eu, Lamesh, ouvi estas coisas, o qual ele saiu de mim. Eu me privei de injustiça, e no útero de minha mãe que me concebeu eu procurei verdade. Quando eu emergi do útero de minha mãe, eu vivi todos meus dias em verdade e andei no caminho de verdade eterna. E o único santo estava comigo, na verdade de meus caminhos passei a me advertir da mentira que conduz à escuridão, eu suportei meus lombos com a visão de verdade e da sabedoria, caminhos de violência. Então, eu Noé me tornei um homem que agarrado à verdade e preso, eu tomei Zara, sua filha como minha esposa. Ela concebeu e me nasceram 3 filhos e filhas. Eu levei as esposas da família de meu irmão para meus filhos, e eu dei minhas filhas a meus sobrinhos de acordo com a lei do preceito eterno que o Altíssimo ordenou aos filhos dos homens. E em meus dias, quando de acordo com meu cálculo, tinham sido completados 10 jubileus, o tempo veio para meus filhos levarem as esposas para si. Céu, eu vi em uma visão e me foi explicado e feito conhecidas as ações dos filhos do céu os céus. Então eu ocultei este mistério em meu coração e não o expliquei a ninguém. Para mim um grande E em uma mensagem do santo, e ele falou comigo em uma visão, e ele se levantou antes de mim, e a mensagem do grande santo convocou-me. A ti dizem eles, o Noé, e eu considerei toda a conduta dos filhos da terra. Eu soube e expliquei tudo, 2 semanas. Então o sangue que os gigantes tinham derramado, eu estava à vontade e esperei a pé, o santo com as filhas do homem. Eu Noé, achei graça, grandeza e por minha vida inteira eu me comportei justamente. Eu, Noé, um homem. Deus falou para Noé que ele regeria sobre a terra e os mares e tudo que eles cercam. Noé estava jubiloso com a ideia. A arca descansou sobre o monte Ararat, Urarat. Noé espiou pela terra e queimou incenso no altar. Deus faz um pacto com Noé dizendo-lhe que ele não poderia mais comer sangue de qualquer espécie. Eu coloquei meu arco na nuvem e ele se tornou um sinal para mim na nuvem. A terra foi revelada para mim nas montanhas, um vinhedo nas montanhas de Ararat. Depois da inundação, Noé e os seus filhos desceram da montanha. Eles viram a devastação difundida na terra. Depois da inundação, os filhos de Noé começaram a ter netas.
Eles então plantaram na terra e puseram um vinhedo no Monte Lubar que produziu vinho depois de 4 anos. No primeiro dia do 5º ano, havia um banquete no qual o primeiro vinho era bebido. Noé reuniu sua família e eles foram ao altar e agradeceram a Deus por tê-los salvo da destruição da inundação. Eles eram ouro cortante, prata, pedras, e barro e tomaram alguns para si. Eu vi o ouro e prata, ferro, e eles cortaram todas as árvores e levaram algumas. Eu vi o sol, a lua, e as estrelas cortando e levando algumas para si. Eu virei para ver a oliveira e eis que estava se levantando e durante muitas horas, muitas folhas, apareceram nela. Eu vi a oliveira e a abundância de suas folhas, eles se amarraram a ela. Eu estava pasmado pela árvore e suas folhas, os 4 ventos do céu estavam soprando fortemente e eles estavam rompendo e estavam esmagando os ramos da oliveira. O vento ocidental bateu primeiro, derrubando seu fruto e folhas e os espalhando em todos os lugares. Então, escute e ouça. Tu és o grande cedro, se levantando diante de ti em um sonho nos topos monteses, verdade. O salgueiro que pula e sobe alto, estes são 3 filhos, e o que tu viste, o primeiro salgueiro foi preso ao toco do cedro, e madeira dele, nunca separará de ti. E entre este e a posteridade, será chamada, cultivará uma planta maravilhosa. Sempre estará de pé. E o que viste, o salgueiro pegou o toco. O último salgueiro, parte do seu ramo entrou o ramo da primeira árvore, 2 filhos, e o que tu viste, aquela parte do seu ramo entrou no ramo da primeira árvore. Eu expliquei-lhe o mistério. E tu viste todos eles. Eles passarão, a maioria deles será mã. E isso que tu viste, que um homem veio ao sul, com um foice em sua mão, e trazendo fogo com ele, que virá do sul da terra, e eles porão maldade no fogo. E ele deveria vir entre 4 anjos, entre todas as nações. E eles vão a toda a adoração e sejam confundidos, eu explicarei honestamente a ti. E eu, Noé, acordei de meu sono e o sol. Noé dividiu a terra entre os seus descendentes, toda a terra do norte até onde, este limite, as águas do Mediterrâneo, o rio Tina. Noé dividiu o oeste da terra, para Ashur, mais adiante até o Tigre. Ele deu a terra de Arão até onde a fonte de esta montanha do touro, e ele a cruzou para o oeste até onde as 3 partes se encontraram, para Arpachshad, ele deu Gomer uma parte no nordeste do rio Tina, para Magor. Eu, Abraão construí, e levei um altar em Betel, e invoquei a Deus, orando a ele. Eu fui então para a Montanha Santa e para Hebron onde ele viveu durante 2 anos. Porque havia escassez na terra de minha família e viajei para o Egito onde o grão era abundante. Eu fui para o outro lado dos ramos do Nilo para entrar no Egito, a terra dos filhos de Cã. Eu tive um sonho sobre uma árvore de cedro e uma palmeira. Quando as pessoas vieram cortar a árvore de cedro, a palmeira contestou, dizendo que eles eram crescidos de uma única raiz. A árvore de cedro foi poupada. Eu fiquei com receio do sonho e contei-lhe à minha esposa. Eu expliquei como pertenceu a nós contando a Sara que os homens virão a ela e tentarão me matar. Eu adverti que ela deve contar a todos que eu sou seu irmão para que minha vida possa ser poupada. Ela ficou assustada e não quis ir para Zoan por medo de ser vista. 5 anos mais tarde, conselheiros da corte egípcia e do faraó de Zoan vieram, depois de terem ouvido as palavras de minha esposa. Eles trouxeram presentes e pediram conhecimento de mim. Eu li a eles do livro das palavras de Enoque. Os homens voltam ao faraó e descrevem as características de Sara. Face bonita, cabelo flexível, olhos adoráveis, nariz agradável, rosto radiante. Ele continuou a descrever seus seios bem formados, mãos perfeitas, e tudo mais até seus dedos longos e delicados. Os homens a compararam e a mediram como mais elevada que as virgens e pássaros, e todas as outras mulheres semelhantes. Ouvindo isto, e vendo a Sara, então o faraó a quis e a levaram para ser sua esposa. Sara me salvou contando ao faraó que eu era o seu irmão e aquela noite eu e meu sobrinho Ló choramos juntos e rezamos a Deus por justiça. Eu quis que o Senhor se levantasse contra o faraó e protegesse a Sara. Deus me ouviu e enviou um espírito mau a toda a casa para que impedisse ao faraó de ter relações sexuais com Sara durante os 2 anos que eles estiveram juntos.
Ao término dos 2 anos, as pestilências e aflições eram tão grandes que os mágicos e curandeiros foram chamados. Eles eram, naturalmente, ineficazes, e todos logo desistiram. Hircanos vieram a mim rogando ajuda contra a pestilência, porque eu tinha sido visto em um sonho. Eu concordei em ajudar apenas quando minha esposa Sara fosse devolvida a mim. O faraó ouviu isto e me confrontou. Ele perguntou por que eu menti, dizendo que Sara era minha irmã. Ele concordou em devolver Sara e eu exorcizei o espírito mau da casa do faraó. O faraó me jurou que não tinha tocado Sara enquanto eles estavam juntos e deu seus presentes de ouro, prata, linho e roupas púrpura. Sara e eu fomos conduzidos então para fora do Egito. Eu, Sara, Ló e a sua esposa levamos nossos rebanhos e o ouro e a prata que eu recebi e viajamos juntos. Eu fui para todas as minhas antigas áreas de acampamento até que alcancei Betel, o lugar onde eu construí uma vez um altar, e então eu construí outro e ofereci ofertas queimadas e ofertas de cereal ao Deus Altíssimo, e ali invoquei o nome do Senhor do Universo. Eu louvei o nome de Deus e o bendisse e dei graças ali a ele por todos os rebanhos e bens de riqueza que ele me deu, pelo bem que ele fez a mim, e porque ele tinha me devolvido seguramente a esta terra. Depois deste dia, Ló me deixou por causa do comportamento de nossos pastores. Ele foi morar no Vale do Jordão e levou todos os seus rebanhos consigo. E eu também acrescentei grandemente ao que ele tinha. Ele pastoreou o seu rebanho e continuou movendo até que alcançou Sodoma e comprou uma casa ali, enquanto eu ainda vivia na montanha de Betel. Me aborreci com nossa separação. Deus veio a mim em um sonho e me disse: suba a Ramat Azor, que está a norte de Betel, o lugar que estás vivendo agora, e olha ao leste, oeste, sul e para o norte. Olhe para a terra que eu estou te dando a ti e a teus descendentes. Na manhã seguinte subi a Ramat Azor e olhei para a terra daquela altura, do rio do Egito até o Líbano e Senir, e do grande mar até Urã, e toda a terra de Jebel a Kadesh, e todo o grande deserto, até o Eufrates, e ele me disse: eu darei toda essa terra para teus descendentes, e eles a herdarão para sempre. Eu multiplicarei teus descendentes como o pó da terra ao qual ninguém pode contar. Seus descendentes serão inúmeros. Levante-se, caminhe ao redor, vá ver quanto tempo e quão amplo é, porque eu dar-te-ei a ti e a teus descendentes depois de ti, para sempre. Então eu, Abraão, saí para viajar em um circuito para inspecionar a terra. Eu comecei o circuito no rio Gilon, eu fui ao longo do mar Mediterrâneo até que eu alcancei a montanha do Touro, eu circulei da costa deste grande mar de água salgada de rio, margeando a montanha do Touro, e continuou para o leste pela sua amplitude até que cheguei ao rio de Eufrates. Eu viajei ao longo do Eufrates até que eu cheguei ao Mar Vermelho no leste, de onde eu segui a costa do Mar Vermelho até que eu cheguei a um ramo deste, sobressaindo do Mar Vermelho. De lá eu completei o circuito, movendo-me para o sul até chegar ao rio de João. Então eu voltei para casa em segurança e descobri que tudo estava bem com meus homens. Então eu fui e me estabeleci próximo aos carvalhos de Manre, que está a nordeste de Hebron. Lá eu construí um altar e ofereci ofertas queimadas e uma oferta de cereais ao Deus Altíssimo. Ali comi e bebi, eu e todos os homens de minha casa, e convidei a Manre, Arnem e Escol, 3 irmãos amoritas e meus amigos. Eles comeram e beberam junto comigo. Antes dos dias de Chedorlaomer, o rei de Elon, Anrapel, o rei de Babilônia, Ariosh, o rei da Capadócia, e Tidá, o rei de Goiim, que está entre os 2 rios que vinham. Eles tinham feito guerra contra Bera, o rei de Sodoma, Birsha, o rei de Gomorra, Shinab, o rei de Adma, Shemiabad, o rei de Ziboim, e o rei de Bela. Todos estes formaram uma aliança para batalhar no vale de Sidim. Agora o rei de Elon, e os reis com ele provaram ser mais forte que o rei de Sodoma e impuseram-lhe tributo. Por mais de 12 anos eles continuaram pagando tributo ao rei de Elon, mas no 13º eles se rebelaram contra ele. Assim o 14º ano no rei de Sairão de Elon com todos os seus aliados, e eles subiram pelo caminho do deserto. Eles golpearam e saquearam a começar pelo Eufrates.
Eles continuaram a golpear Repaim, que estava no Asterote, Kirnaim, o Zunzumim, que era Amã, o Emim, que estava em Xavê, a Queriote, e o Orites, que estava na montanha de Gebal, até que alcançassem El Parã, no deserto. Eles devolveram, em Hazazon Tamar. O rei de Sodoma saiu para encontrá-lo, junto com o rei de Gomorra, Adma, Zeboim e o rei de Bela. Eles se ocuparam da batalha no vale de Sidim contra Chedorlaomer, e os aliados que estavam com ele. O rei de Sodoma foi derrotado e pôs-se em fuga enquanto o rei de Gomorra caiu nas covas. O rei Elon saqueou toda a propriedade de Sodoma e de Gomorra e capturaram Ló.